Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, sou o pastor Oliveira, quero conversar com você um pouco hoje aqui nesta palavra sobre louvando a Deus na tribulação. O texto de referência está em Atos capítulo 16, do versículo 16 ao 40. Ali Paulo e Silas libertam uma jovem escrava de um espírito maligno e os seus senhores, os senhores daquela jovem, eles ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela jovem. E naquele tumulto que ali foi criado, Paulo e Silas são levados à prisão. Antes são açoitados, chicoteados, levados à prisão. Eles são colocados junto com os bandidos mais perigosos ali da época, no cárcere interior, e os seus pés são presos em troncos. E ali, naquele momento, eles teriam tudo para estar murmurando, se lamentando, porque estavam pregando o Evangelho, libertando uma vida e estavam presos, estavam encarcerados por causa da palavra de Deus e as costas ensanguentadas, mas ao invés de estarem murmurando, eles louvam e oram. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantando e orando, as costas sangrando, relembrando, de repente acontece um terremoto naquele lugar. Os alicerces da prisão são abalados, as portas da cela se abriram e o carcereiro, então, que estava dormindo, acorda assustado e, achando que os presos já tinham fugido, puxa da espada para se matar, porque os soldados que tomassem conta dos presos ali dentro do Império Romano e deixassem-os fugir, eles eram severamente castigados e iriam tomar o lugar ali dos prisioneiros que fugiram. Mas naquele lugar estavam dois homens, Paulo e Silas. Homens que tiveram suas vidas transformadas porque um dia tiveram um encontro com Jesus. E ali estavam transformando vidas. Naquele momento, Paulo grita para o carcereiro e diz que ele não faça aquilo, pois todos estavam ali. Não somente eles, mas todos os prisioneiros. Nenhum deles fugiram. Olha o que acontece quando se ora, quando se louva, quando se está na dependência de Deus. A oração muda a situação. O louvor muda a situação. Nenhum preso daquele lugar fugiu porque eles estavam ouvindo Paulo e Silas. O carcereiro, vendo aquela situação, se converte, pergunta a Paulo e Silas o que eles deveriam fazer. Ao que Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A família daquele carcereiro também ouviu a palavra e também se converteu ao Senhor. E naquela noite, um grande milagre aconteceu. Vidas foram transformadas. E eu fico imaginando quantos daqueles presos que ali estavam, que depois não saíram daquele lugar e foram congregar na igreja ali de Roma, de Filipos. O amor pelas almas. Paulo, ele amou aquelas vidas. E você pergunta assim, pode perguntar, mas por que eu estou dizendo que Paulo amou aquelas vidas? Veja, Paulo não usou o seu direito de cidadão romano antes de ir preso. Quando os magistrados vieram para soltá-los, e dizendo a eles que eles podiam ir embora, que não ia ter nem mais, que eles estavam libertos, eles disseram: não, nós somos cidadãos romanos e não é lícito, isso não é lícito, nós não podemos ser presos sem um julgamento. E eles tinham sido até açoitados, mas eles não usaram esse direito antes de ir para a cadeia. Eu fico imaginando que, assim como o Espírito Santo conduziu Jesus quando ele ia para Jerusalém e ele disse aos seus discípulos que era necessário passar por Samaria. Ele tinha que desviar o seu caminho para passar por Samaria. Ali havia uma mulher, havia uma cidade que precisava ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, eu fico pensando que o Espírito Santo conduziu Paulo e Silas para dentro daquela prisão e eles foram obedientes à voz do Senhor. E ali, mesmo sendo surrados, mesmo sendo presos ao tronco, eles glorificaram o nome do Senhor com as suas próprias vidas.
por obediência à voz do Senhor, eles salvaram muitas vidas naquele lugar. Talvez hoje você esteja passando por situações semelhantes, momentos difíceis. Não murmure. O Espírito de Deus está trabalhando a sua vida. Ore, louve ao Senhor, glorifique a Deus, entenda que Deus tem seus propósitos, ainda que nós não entendamos, mas Deus está trabalhando. Louve ao Senhor, Deus está no controle de tudo. Deixe Deus agir na sua vida e glorifique a Deus com a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.